Olá, é muito bom estarmos de volta, né, para podermos aprender ainda mais da Palavra de Deus. É um prazer estar sabendo que tantas mulheres têm acompanhado essa série de lições sobre as mentiras que Satanás nos conta, mas a verdade que nos liberta. E hoje, mais uma vez, nós vamos estar estudando a Palavra de Deus e vendo de que forma nós podemos cada vez mais estar firmadas na verdade de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a Tua palavra e agora podemos livremente estudá-la e compartilhar aqui, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por estar nos dando os meios para continuarmos juntas aprendendo de Ti, Pai. Abençoa cada uma que está ouvindo essas lições, que as mentiras possam ser afastadas dos seus corações e elas possam estar firmadas na verdade que realmente nos traz alegria, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos examinado diversas mentiras que Satanás nos conta. Mentiras sobre casamento, sobre filhos, sobre nós mesmas, mentiras sobre nossas emoções, mentiras até mesmo sobre Deus, que Satanás tenta fazer com que nós acreditemos como sendo verdades e passemos a agir desta forma e assim nos mantenha em escravidão. É claro que, apesar de termos visto várias dessas mentiras, nós não esgotamos o arsenal que o inimigo tem. Ele, como um bom pescador, sempre usa a sua isca e vê o nosso ponto fraco, aonde que nós podemos realmente nos confundir, e é ali que ele joga a sua isca, e quando caímos, nos mantemos escravas a essas mentiras, né? Pode ser que você não tenha problemas em relação a mentiras sobre o casamento, você tem um casamento firmado na verdade de Deus, você lida bem com as questões que envolvem a submissão, o serviço pessoal seu dentro da sua casa, mas de repente você pode ter um ponto fraco em relação às suas emoções, né? Como nós vimos em algumas aulas anteriores. E é aí que ele vai tentar pescar você e vai manter você realmente escrava disso, né? Nós vamos rever, na verdade, dois pontos principais que a gente viu nessa série de lições. E o primeiro desses pontos é: acreditar em mentiras nos coloca em cativeiro. A verdade tem o poder de nos libertar. Isso que é importante a gente ter bem claro na nossa mente. A mentira, ela nos torna escravos. E às vezes nós acreditamos que ouvir as mentiras de Satanás, que vem sutilmente por trás de coisas que assistimos nas televisões, entrevistas, uma fala aqui, outra ali, um filme, uma música, tudo aquilo que muitas vezes vão passando valores mentirosos, né? E assim, antibíblicos, mas que a gente vai ouvindo porque tá ali, é legal. E a gente muitas vezes acha que essas coisas sutis não vão nos influenciar, não vão nos machucar, não vão mudar nosso coração, mas elas são a porta de entrada para que a gente passe a começar a acreditar nelas, né? E aí Satanás vai incutindo essas filosofias, vai nos influenciando através de todo esse sistema mundial mesmo que ele tem para propagar aquilo que não é de Deus. E é por isso que a palavra de Deus, no Salmo capítulo 1, versículo 1, diz que é bem-aventurado, né? Deus promete uma bênção especial para aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. É impressionante, irmãos, como o nosso coração, como a nossa mente, ela vai sendo moldada por essas coisas que nós vimos, que nós ouvimos. Se você vê algumas coisas que hoje para você são normais, né? Como é que elas eram para você há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Você vai perceber que a sua mente foi mudada, e foi mudada por esses mecanismos, por coisas que você foi assistindo, foi ouvindo, e
que muitas vezes estão longe dos princípios de Deus, mas que acabaram se tornando normais na nossa sociedade e que, portanto, nós passamos a aceitar. E isso nos leva à escravidão, né? Porque nós passamos a viver uma verdade que não, viver algo que não é a verdade de Deus. Uma vez que a gente permita que essas mentiras de Satanás tenham acesso à nossa mente, a progressão contínua disso, né, vai fazer a gente permanecer nessas mentiras. A gente vai começar a permitir que essas mentiras se hospedem na nossa mente, na forma como nós pensamos, e aí a gente começa a acreditar nelas e, inevitavelmente, nós vamos começar a agir conforme essas mentiras, porque aquilo que a gente acredita mobiliza a nossa ação, né? Então nós vamos começar a agir daquela forma. Se eu acredito que algo, por exemplo, está acima de Deus, né? Não, isso é muito importante para mim, é meu tudo. Eu vou acabar agindo assim, né? E realmente colocando essa pessoa, essa coisa, algo que para mim é muito mais importante do que Deus, acima de Deus, né? Então, as mentiras que nós vamos deixando que se hospedem na nossa mente, elas vão transformando a forma como a gente pensa e, com o tempo, nós vamos começar a agir de acordo com essas mentiras. Nós começamos a estabelecer padrões em nossa vida que, por fim, acabam nos levando à escravidão. Enquanto você assistiu essas aulas, você deve ter, talvez, reconhecido alguma área ou algumas áreas em que você, em que o Espírito Santo, né, mostrou para você que você realmente está caminhando em escravidão. Às vezes podem ser grandes questões, às vezes questões menores ou que parecem até insignificantes, mas o importante é que isso pode ser derrotado, essa escravidão pode ser derrotada, né? O caminho para essa liberdade envolve ao menos 3 etapas. Primeiro, você precisa identificar qual que é a área de escravidão ou de comportamento pecaminoso que você tem vivido fruto de uma mentira. A segunda etapa é essa, né? Identificar qual que é a mentira que está por trás daquilo. Se você não se lembra, né, das mentiras, do que pode estar por trás de certos comportamentos, assista novamente às aulas, volte, né? Vai lá de novo. Será que onde que eu tô pegando? Olha, essa é uma mentira que eu acredito às vezes, né? Questões sobre as nossas emoções, por exemplo. Eu tenho direitos, né? Ninguém pode me afligir. Tantas coisas, né? Que a gente for repetir aqui todas elas, mas o fato é que existem muitas mentiras e que nós temos que reconhecer qual é a área em que Satanás tem sido vitorioso na nossa vida, ver qual que é a mentira que está por trás daquilo e aí sim substituir essa mentira pela verdade, né? Podemos, por exemplo, achar que as coisas só dão errado para mim, né? E você passa a viver dessa mentira. Não adianta, eu vou lá, eu vou tentar, mas eu sei, tudo dá errado para mim. Por trás dessa mentira tem uma outra mentira maior, que é Deus não me ama, porque Ele permite que tudo dê errado para mim, né? Então nós precisamos identificar que mentira que está sendo colocada no nosso coração e aí combatê-la com a verdade, né? Combatê-la com a verdade e nós vamos ver onde é que reside essa verdade, né? A verdade, ela tem o poder de superar todas as mentiras. A verdade de Deus, que está contida na palavra de Deus, né? Nessa preciosidade que nós temos à mão, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, essa verdade que está contida ali, ela pode superar todas as mentiras. E isso é algo que o inimigo não quer que você perceba. Ele não quer que você perceba o quanto a verdade, né, pode realmente ser vitoriosa e superar todas as mentiras dele. Você acreditando
nas mentiras dele, vai se manter em cativeiro. Mas uma vez que você conhece a verdade, você começa a acreditar, você começa a agir com ela e as portas da prisão se abrirão e você será, enfim, liberto. Então, quando eu passo a acreditar nas verdades de Deus, né, que Deus me ama, que o Senhor sempre tem o melhor para mim, independente das circunstâncias, que as circunstâncias não são aquilo que me trazem felicidade. Quando eu começo a acreditar nessas verdades, eu me liberto da escravidão dos pensamentos que só vem para destruir a minha alegria, que só vem para deixar as coisas negras e o céu nublado, né? Então, eu devo acreditar na verdade e acreditando na verdade, eu vou agir de acordo com essa verdade. A outra questão é que a verdade, ela tem realmente o poder de nos libertar, né? Tá lá em João, capítulo 8, versículo 32. Abra sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e abra em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, esse versículo tem sido até banalizado, né? Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Aquele que conhece a verdade. Esse vai ser livre. Então, não é você conhecer uma verdade que está por trás de uma notícia. Conhecereis a verdade vos libertará. Não, aqui é algo muito mais profundo. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem conhece Jesus é liberto na verdade de Jesus. E é essa a questão que nós temos aqui. A verdade, ela tem o poder dessa libertação, ela tem o poder de livrar a nossa mente das mentiras, de libertar a nossa mente, né? Muitas vezes nós nos sentimos cercadas por emoções, por pensamentos que não são de Deus, por irritação, por medo, por tantos sentimentos, né? Que nos fazem mal, ressentimentos e todas essas coisas. E é nessas horas que nós precisamos correr para a verdade, correr para Jesus, que é a verdade, né? Pedir ao seu Espírito que haja em nossa vida com a verdade e nós podemos então correr, nos refugiar na palavra de Deus, porque Deus promete na sua palavra: Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas, sua verdade é escudo e proteção. Salmo 91, 4. A verdade de Deus é o nosso escudo, a nossa proteção contra todas essas emoções que vêm roubar a nossa alegria. Nós vivemos esse momento agora de muitas emoções, de muitas informações que ora nos levam para uma certa esperança, ora nos trazem de volta para o medo, né? E nós vamos ficar submetidos a isso, irmãos, né? É o jornal da noite que vai dar o termômetro da nossa alegria, da nossa paz, da nossa esperança, ou é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? É Jesus quem traz essas coisas para nós. Então, a verdade, ela tem o poder de nos libertar. A verdade também tem o poder de nos santificar, de purificar a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito. Antes de Jesus ir para a cruz, ele lembrou os seus discípulos desse poder purificador da palavra dele, né? Ele falou que a palavra dele limpava os discípulos, lá em João capítulo 15, versículo 3. 2 capítulos depois, ele orou, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Torna-os santos na tua palavra, através da sua palavra, né? Então, muitas vezes,
quando nós nos aproximamos da Bíblia e encontramos ali a verdade, qual deve ser a nossa oração? Pai, lava-me com a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Usa a verdade para limpar o meu coração. Purifica, Senhor, a minha mente através da sua palavra, né? Nossa igreja tem lido a Bíblia. Um grupo de pessoas terminou de ler a Bíblia toda e agora um outro grupo começou a ler novamente. E quando nós lemos, né, estamos lá lendo Gênesis e vendo todas aquelas histórias, elas não são histórias de entretenimento. Elas não são histórias para a gente, que bacana ver como é que o mundo foi criado, como que Noé fez. Eu preciso conhecer mais. A tua palavra é a verdade, purifica-me de acordo com a tua verdade. Aquelas histórias estão ali com propósito, elas inspiram a nossa vida e elas devem servir para nos libertar, para nos santificar, né? Para que nós possamos conhecer de fato o Deus que nós temos. Então, a palavra, a verdade de Deus, ela vem e purifica a nossa mente. Cada vez que o inimigo nos bombardeia com as suas mentiras, nós temos que aprender a aconselhar o nosso coração de acordo com a verdade e agir de acordo com ela, independentemente do que nossa razão humana ou os nossos sentimentos nos digam. Quem aqui costuma conversar consigo mesma? Nós, mulheres, somos peritas nisso, né? A gente lava a louça conversando com a gente. E isso, gente, é um exercício que temos que fazer. Mas para isso, nós temos que estar alimentadas com a palavra. Nós temos que conhecer a palavra para contar para o nosso coração. Então, quando eu estiver lá meio sem rumo, sem saber exatamente o que fazer, eu posso contar para o meu coração: Laís, lembra de Noé, Laís? Sem nunca ter chovido, Noé ouviu a voz de Deus para ele construir um barco. Que ele ia para onde? Zombavam dele. Então, de acordo com a direção de Deus, Laís, você vai poder chegar num futuro bom. Porque ele fez isso com Noé. E aí eu vou lá me instruindo, né? Algumas pessoas saem correndo, são pessoas que têm anos e anos de escola dominical, de aprender a palavra de Deus, mas qualquer coisa saem correndo, achando que o pastor só é quem pode falar de Deus para ela. Irmã, lembre-se das coisas, fale com você mesma, dá bronca em você, né? Como é que você pode estar assim, incrédula? Que acordou boba hoje, Laís? Né? Fale com você, você conhece a palavra de Deus, a verdade te liberta e essa palavra do Senhor pode vir ao seu coração e pode realmente transformar você, né? Então, aconselhe o seu coração com a verdade cada vez que o inimigo quiser te bombardear com mentiras. Quando estivermos cedendo ao cansaço, à frustração, à carne, quando a mente, as emoções estiverem repletas de coisas que não são verdadeiras, nós temos que parar e identificar a verdade que combate essa mentira. Fale a verdade para você mesmo, às vezes até em voz alta, a autora do nosso livro que a gente está seguindo aqui fala, né? Várias vezes, repita essa verdade. Deus me ama. Tem momentos que a gente precisa ficar gritando pra gente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito na verdade, essa é uma verdade. Satanás está querendo me confundir, está querendo que eu pense que essas coisas que estão acontecendo comigo agora não são para o meu bem, mas a palavra de Deus diz. E grite com você, e repita, e fale a verdade de Deus, né? Para que a sua mente possa ser imbuída dessa verdade. Substitua as mentiras que você está acreditando. A autora do nosso livro, que eu já várias vezes aqui mostrei para vocês, né? Que a gente tem estudado, que é esse daqui, ó, Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. A Nancy, ela fala o seguinte:
que quando essas coisas acontecem com ela, eu clamo a Deus pela graça de agir de acordo com o que sei que é a verdade. E já fui muito surpreendida com a força da verdade em acalmar as minhas emoções turbulentas e restaurar o sossego e a sanidade aos meus pensamentos confusos. Então, ao invés de você perder tempo com seus pensamentos confusos, você acorda de noite e tá lá, né, pensando um monte de coisa ruim e aquela confusão na sua mente, e aí você pensa, vou na cozinha, eu vou tomar um chá, né? Eu escuto tanta gente falar, vou tomar um Lexotan, né? Irmã, vá para um lugar, ajoelhe ali, ore, levante, pegue a sua Bíblia e comece a falar para você mesma as verdades de Deus. E você, assim como a autora, vai ser surpreendida o quanto essas verdades de Deus vão acalmar as suas emoções, vão acalmar a sua mente, né? Então, nós temos que realmente colocar isso no nosso coração. A autora conta aqui, e por isso que é interessante que você leia o livro, porque tem muitas histórias que eu não posso aqui contá-las, não tenho tempo para isso, né? Mas ela fala de um momento em que ela teve uma reunião na igreja e alguém a acusou de alguma coisa, e ela foi para casa muito chateada com aquilo, e o quanto ela alimentou os sentimentos e as emoções dela com mentiras, né? Ela vai mostrando como Satanás foi enredando ela, ao ponto dela ficar ressentida, magoada, mas quando ela parou e falou, peraí, eu tenho que ver a verdade de Deus, ela orou e ela continuou uma leitura bíblica que seria aquele capítulo que ela iria ler. E foi lá nas bem-aventuranças, e ela leu Bem-aventurados os pacificadores, né? E aí Deus trabalhou no coração dela, mostrando para ela que o perdão era a essência da liberdade dela. Então, é isso, irmãs. Nós não estamos falando aqui de teorias, nós estamos falando de vida prática, né? Momentos na nossa vida em que nós somos enredadas pelas mentiras e que nós precisamos usar a palavra de Deus, a verdade, para combater essas mentiras. A verdade tem um poder transformador. A liberdade da escravidão é o fruto doce de conhecer, acreditar e agir de acordo com a verdade. Mas como que nós podemos então conhecer essa verdade? Nós devemos lembrar que a verdade não é uma ideia ou uma filosofia, mas a verdade é uma pessoa. A verdade é o Senhor Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não direcionou as pessoas para um sistema religioso, não direcionou para uma filosofia, para alguma coisa. Ele orientou as pessoas para serem seguidores dele, né? E ele afirmou que se nós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós não podemos cortar só um pedacinho aí, não. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que começar lá no comecinho. Se permanecerdes na minha palavra, vocês vão mostrar que são meus discípulos, né? Como eu posso dizer que eu sigo alguém se eu não estou nas palavras dele? Por exemplo, se a Cris, alguma mulher aí da igreja, falar para mim assim, Laís, me segue, ó, eu vou entrar aqui nessa rua, depois tal, porque nós vamos em tal lugar. E eu falo para ela, tá bom. Só que eu viro as costas, vou para o outro caminho e chego lá num outro lugar. E ela me liga e fala, ué, você não veio para cá? Não, eu resolvi vir para cá, mas você não ia me seguir? Seguir significa ir atrás, né? Ouvir e seguir. Se permanecerdes nas minhas palavras, vocês vão ser meus seguidores. Vocês vão conhecer a verdade. E é isso que vai trazer liberdade para vocês. Né? Então, Jesus é essa verdade. A verdadeira liberdade é encontrada em um relacionamento vital e crescente com o Senhor Jesus.
Ele revelou-se na Bíblia e se quisermos conhecer realmente essa verdade, nós devemos nos dedicar à leitura, ao estudo, à meditação da sua palavra. Não tem nenhum outro substituto, gente, né? Livros evangélicos de bons autores são excelentes, mas nós temos que olhar para esses livros e ver se estes autores estão nos levando para a fonte, se eles citam a palavra de Deus, né? Se não trabalham só com uma filosofia, mas se realmente eles estão indo em direção à palavra de Deus, se eles estão fundamentados na Bíblia, na palavra de Deus. E eles são simplesmente um recorte temático, eles são um guia de orientação para a gente ir percorrendo a Bíblia, mas eles jamais vão substituir a palavra de Deus, por melhor que seja o autor, né? Na verdade, os bons autores evangélicos, eles nos dão sede da palavra. Você fica com vontade de ir lá na fonte que eles estão citando para poder saber mais, né? Então, a palavra de Deus, o estudo, a meditação, né? Não existem atalhos para combater um engano que provém do inimigo. A nossa mente, o nosso coração devem ser preenchidos com o Senhor Jesus e saturados com a palavra de Deus. Que nós sejamos saturados pela palavra de Deus, porque assim realmente a mentira não vai ter espaço na nossa vida, né? Agora, não é suficiente só a gente conhecer a palavra. Nós temos que nos render a essa verdade. Isso significa que nós devemos estar dispostas a mudar o nosso pensamento, a mudar o nosso estilo de vida, se eles não se encaixarem com a palavra de Deus. Milhões de cristãos estão sendo enganados, andando por caminhos que simplesmente não são caminhos bíblicos. Então, pessoas que estão caminhando por outras filosofias, mas que não está lá na palavra de Deus. Então, os seus relacionamentos, os seus valores, as suas respostas, as suas prioridades, elas vão revelar o que você acredita. Se você acredita na mentira do inimigo e adota o modo de pensar do mundo, né? Ou realmente se você baseia-se na verdade. Nós não podemos achar que uma coisa é verdade só porque todo mundo está pensando igual, né? Ou porque eu sempre fiz assim, eu sempre pensei assim desde pequenininha. Eu fui criada na igreja e sempre foi assim. Essas não são princípios de que as coisas são verdade. A verdade está lá na palavra de Deus. Ela é fundamentada na palavra de Deus, né? Não é porque um amigo, porque um autor afirma que aquilo é correto, que eu vou considerar aquilo como uma verdade. Mas eu tenho que ir à fonte, eu tenho que ir à palavra de Deus. Então, viver de acordo com a palavra de Deus requer uma escolha, e essa escolha é de rejeitar a mentira e abraçar a verdade conscientemente, como o salmista orou. Desvia de mim o caminho da falsidade, escolhi o caminho da fidelidade. Salmo 119, versículo 29 a 30. Cada vez que nós abrimos a Bíblia, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós deveríamos fazer isso acompanhando uma oração. E aí a autora do livro sugere, né? Ela diz, uma oração para que Deus abra os nossos olhos a fim de ver as áreas em que fomos enganados. E uma atitude do coração que diz, Senhor, a sua palavra eu vou me submeter a qualquer coisa que o Senhor diga, quer eu goste ou não, quer eu sinta vontade ou não, quer eu concorde ou não, quer faça sentido ou não, eu escolho colocar a minha vida sobre a autoridade da sua palavra. Eu vou obedecer. Olha que oração difícil de fazer, né? Quer eu concorde ou não, quer eu goste ou não, quer faça sentido ou não, eu vou me submeter à tua verdade, à tua autoridade, né? Eu quero obedecer ao Senhor. Então, essa deveria ser a nossa oração cada vez que a gente ouvisse algo sobre a palavra de Deus. E
uma última questão envolvendo a verdade é que quando a gente conhece a verdade e está caminhando de acordo com a verdade, né? Deus nos usa como instrumentos para atrair outros para essa verdade, para que não sejamos mais inconstantes, como crianças levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios 4, 14, 15 e 25, né? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, que se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. A ideia de retornar um pecador, né, da mentira para a verdade, do seu erro para um caminho correto, hoje em dia soa muito estranho. A nossa sociedade hoje prega que cada um deve viver a vida como queira, que a gente não tem que se meter, né? E cada vez mais a gente está saindo dessa posição de instrumentos da verdade. A gente não quer emitir opiniões. Alguém vem e nos pergunta algo que está explícito na palavra de Deus, que a gente sabe a verdade, né? Mas a gente foge pela tangente para a gente não se complicar, não perder o amigo, não magoar, até mesmo com pessoas crentes da igreja, né? Algumas pessoas que talvez estejam cometendo pecados e que não são confrontadas por ninguém, porque se você for falar alguma coisa, você quer ser dono da verdade, né? Você está se metendo onde não deve. E nós, como corpo, nós devemos sim mostrar para o nosso irmão em amor, né? Quando ele estiver longe da verdade. Isso é algo que a palavra de Deus está dizendo aqui, que quando a gente reconduz essa pessoa para o caminho, né? A gente salva essa pessoa da morte. Então, nesse momento que a mentira tem inundado realmente a nossa cultura, muitos de nós não têm medo, né, de sermos rotulados como intolerantes. Qualquer coisa que a gente fala hoje em dia, né? Você está sendo preconceituoso. Mas, irmão, se você estiver apegado à verdade de Deus, não é preconceito. Você está falando de algo que agrada ou não agrada a Deus, fundamentado, né, pela palavra de Deus. Então, nós temos que lembrar que em Cristo e em sua palavra nós temos a verdade que liberta as pessoas. Essa é uma grande notícia, né? É uma notícia essencial. Tem que reconhecer que não há outro caminho para que aqueles que conhecemos e amamos sejam salvos das trevas do engano, da morte, e que se nós realmente nos preocupamos com essas pessoas que nós dizemos amar, nós vamos sim falar da verdade de Deus, né? Nós vamos falar de Jesus como a verdade, como a vida. E nós não vamos dizer e entrar, né, nessa coisa da nossa cultura atual, de que todo mundo, o importante é amar o próximo, né? É muito bom amar ao próximo e tal, mas a verdade que liberta é o Senhor Jesus, e é isso que nós devemos pregar, né? Temos então que aprender a verdade, nós temos que aprender da palavra de Deus, nós temos que aprender a verdade, acreditar nesta verdade, nos rendermos a essa verdade e vivenciá-la, mesmo quando ela nos desafia. A nossa cultura que muitas vezes nos diz para não proclamar essa verdade, né? Nós devemos deixar de lado e com coragem, com convicção e com compaixão buscar desviar os pecadores do erro do seu caminho e restaurar esses pecadores para a verdade. Nós não podemos ter medo de declarar
a verdade de Deus. E para declarar a verdade de Deus, nós precisamos conhecer essa verdade de Deus. Por isso, nosso grande desafio é a cada dia mais conhecer da palavra de Deus, fazer dela realmente a nossa vida, né? Saboreá-la, degustá-la e guardar muito no nosso coração para que a gente possa dizer para nós mesmas essas verdades e possamos também proclamar aos outros essa verdade de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que durante essa semana nós possamos ser instrumentos dessa verdade. Deus te abençoe.